18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas e hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Estamos juntos, eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares, Nathalie Moraes, Ari e toda a equipe de jornalismo do 18 horas, equipe de jornalismo da Mix FM. E Karime Leão, nós estamos juntos novamente, hein? Começando mais uma semana com essa equipe maravilhosa do 18 horas. Boa noite. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação da Rádio Mix Manaus. Estamos juntos, sim, até as 7 da noite e até sexta-feira, hein? Temos esse encontro marcado aqui no programa 18 horas. Juntos, né, Cides? Juntos e Shalom Now. Boa noite. Esse Shalom Now é ótimo. Boa noite, tudo certinho? Tudo certinho, ótimo, bacana. Maravilhoso. E você? Final de semana, leu muito, Cid Soares? Cid Soares está lendo agora, né? Olha, meu irmão, é leitura e filme. Leitura e filme. Estou revezando nesses dois parâmetros aí. Bacana. São dois bons parâmetros, Cid Soares. Exatamente. Claro. Depois você vai dando mais as dicas, as listas aí dos... Vamos fazer o top 5 da semana. Top quarentena. Sim, top quarentena. Os 5 melhores na sexta. Aí depois faz uma geral. Então tá, Cid, valeu. Top quarentena é ótimo. Tudo bacana. Hoje é segunda. Segunda é mais tranquilo. Karime não tem essa, né? Karime... O Cid tá bem lá. Aqui todo dia é domingo, meu irmão. Tá igual a música da Rita Lee, né? No Eterno Domingo, se Deus quiser. Exatamente. Dia, né? Então tá, 6:03, Karime, Cid Soares, ouvintes em 100,7. Vamos juntos mais uma semana, começando mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, é isso aí, né? A semana começa com a expectativa da reabertura do comércio de Manaus a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho. Essa possibilidade foi anunciada neste fim de semana pelo governador Wilson Lima em entrevista à rede de TV CNN Brasil. O governador não deu muitos detalhes e condicionou a reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais à manutenção da queda dos números de casos e de mortes por coronavírus verificados nos últimos dias. É isso mesmo, Karime. O governador disse que vai ser uma reabertura gradual. Escolas e universidades, por exemplo, ficam para uma outra data a ser definida, né? E a depender também da curva de casos e letalidade da Covid-19 aqui na nossa capital. E durante toda essa semana, os técnicos do estado vão acompanhar a evolução da Covid-19 com lupa. E se for mantida a queda nos números, principalmente no número de mortes e de ocupação dos leitos de UTIs e clínicos, a tendência, sim, é liberar o funcionamento do comércio já a partir da próxima segunda-feira. E quem nos conta essa história é a repórter Odineia Araújo. O Amazonas hoje está no ranking dos estados brasileiros com maior número de casos de Covid-19 confirmados. É o quarto com mais casos. Até domingo eram quase 30 mil contaminados, quase 1.800 mortos e quase 80% dos leitos de UTI ocupados. Mas o governo do Amazonas anunciou domingo em entrevista à CNN afrouxar o isolamento social e começar a abrir o comércio a partir do dia 1º de junho, segunda-feira que vem. Em algum momento, a vida precisa voltar à normalidade e isso tem que acontecer de forma gradual, porque tem muita gente que perdeu seu emprego, principalmente aquelas pessoas que atuam na informalidade, essas pessoas já estão sem recursos e aí a gente precisa encontrar o caminho do consenso, mas ela vai depender também dos números que nós vamos observar nos próximos dias. Os números precisam continuar caindo e em algum momento, se a gente reabrir a partir do dia 1º de junho e a gente começar a ter uma volta ou uma subida desses casos, nós não temos o menor problema em retroagir e voltar às medidas restritivas. Na semana passada, o Ministério Público do Amazonas se reuniu com cientistas das universidades locais, INPA e outras entidades para saber em que situação está a pandemia no estado. Após a explanação, a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, reforçou a necessidade de isolamento social.
É importante dizer que os profissionais da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade Estadual, eles estão debruçados em uma análise pormenorizada, em uma análise mais global, levando em consideração aspectos macros, números que remetem a essa importância do isolamento social. Então, essa interlocução que nós estamos fazendo, ela vem no sentido de respaldar todo esse trabalho que o Ministério Público tem realizado e, inclusive, a defesa, né, de medidas restritivas. O infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Barros, ouvido pelo Ministério Público, também defendeu na semana passada que o momento ainda deve ser de isolamento social no Amazonas. Só há um fato que realmente nós devemos nos apoiar. É o isolamento. Esse vírus é um vírus respiratório. Ele passa de uma pessoa para outra com muita facilidade. Eu vejo posturas messiânicas em relação a medicamentos. Eu não acreditei quase em nenhum ou nenhuma dessas experiências. A única coisa é a prevenção. E a prevenção chama-se isolamento social. Não acreditem em reunião alguma. Eu já vi tantos amigos meus, colegas de profissão, morrerem frente a isso. Então leve isso muito a sério. Em reunião hoje pela manhã, a reabertura das atividades econômicas a partir de 1º de junho foi confirmada pelo governador Wilson Lima. Os detalhes da volta do comércio vão ser definidos em nova reunião marcada para amanhã. O decreto que determinou o fechamento do comércio vence no fim deste mês de maio. Se for mantido o plano de reabertura anterior, as escolas, cinemas e eventos vão ser os últimos a reabrirem. Volto com vocês. Entrevista do dia. E para falar sobre a possibilidade na reabertura do comércio agora na próxima segunda-feira, vamos conversar com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Manaus, Ralph Assayag. Boa noite, o senhor nos escuta? Com certeza, tudo bem. Tudo bom, muito obrigada por participar hoje aqui com a gente do programa 18 horas. Então, presidente, chegou realmente o momento de reabrir o comércio não essencial? Olha, nós estamos com muito cuidado. A princípio, essa decisão era para ter sido tomada no dia 13, 14 desse mês, mas como ainda estavam com um número grande de pessoas internadas ou sendo internadas nos hospitais e como também o número de mortes estavam bem acentuado, nós preferimos conversar com o governo, com o governador e paramos, ficou só os essenciais. E agora, com a queda que está acontecendo e os hospitais já diminuindo bastante o número de pessoas que estão sendo internadas, inclusive nós temos até o levantamento também do SAMU, que caiu muito, graças a Deus, caiu muito. Agora estaria na hora de abrir alguns segmentos, esses segmentos onde tem um número de pessoas grandes que trabalham nesses segmentos. A nossa preocupação muito grande agora, que agora sim nós vamos ter um outro problema, é que o volume de demissão é muito alto. Nós já estamos aí quase beirando a 30 mil demissões nesses 2 meses, beirando os 3 meses agora. Nós temos aí de mais de 1.500 lojas que não vão mais abrir, fechar definitivamente. Isso é muito ruim, porque são pessoas que vão perder definitivamente o seu lugar de local de emprego. Nós temos uma situação onde o público vai devagar, mesmo abrindo dia 1º, até o público se acostumar e tudo, vai ser lento também. Nós estamos ouvindo que Belo Horizonte abriu hoje, as lojas de Belo Horizonte. Nós vimos também que aconteceu semana passada, a abertura de Brasília também acontecendo a abertura. Por quê? Porque as pessoas que estão desempregadas, elas também estão passando fome. E aquelas pessoas que perderam seu emprego também estão passando fome. Então nós temos que ter um cuidado de apoiar essas pessoas que não foram culpa delas perderem o seu lugar de emprego. Então, no primeiro momento, o comércio tem que se abrir com muito cuidado. O que a gente pede muito que a própria imprensa venha nos ajudar a dizer: use a sua máscara, use os procedimentos de limpeza. As lojas que estão abertas nesse momento estão com álcool em gel, estão com as máscaras.
Eu acredito que se todos os nossos clientes que forem dentro da loja entenderem que tem que estar com a máscara, entenderem que vão limpar suas mãos na entrada, que vão pegar em produtos dentro do ambiente que tiver, mas na saída vão também utilizar a limpeza das mãos para tocar nos olhos, para tocar na boca ou no nariz, eu acredito que com isso nós vamos ter um resultado muito bom. Senhor Ralf, esse procedimento, né, esse cuidado todo, vai ter um método, um sistema, né, para que os lojistas possam realmente efetivar essa prevenção contra esse contágio dentro dos estabelecimentos comerciais? Tem uma rotina já prevista para isso? Tem uma rotina, nós estamos inclusive no nosso site colocando, nós estamos preparando também alguns cartazes para serem colocados em vários ambientes dessas lojas que vão começar a abrir. Nós vamos pedir que todos nesse primeiro momento entendam que ele indo a uma farmácia ou supermercado é o padrão que tem que ser colocado, e se todos entenderem com vontade, não é aquele cidadão que muitas das vezes chega numa loja de supermercado, ele entra porque tem alguém na barreira, na porta de entrada, mas no meio do salão ele tira. E aí você muitas vezes tem que chegar lá e dizer, senhor cidadão, se eu tiver sem a máscara, o senhor tem que sair da loja. Retirar. Ele não entende que ele tem que dar segurança ao funcionário que está lá trabalhando, e nós, funcionários, vamos dar segurança a ele, porque também vamos estar de máscara e de acrílico. E isso tudo vai ser, nesse momento, as lojas vão ter que se adequar, e nós sabemos que vão ter aqueles que vão fazer errado, e nós vamos estar também pronto com as fiscalizações e dizer, se for desse jeito, você fecha, não pode ficar aberto. Eu acredito que se todos entenderem que tem que estar na rua com a máscara, que tem que estar no seu ambiente de trabalho com a máscara, ela já passa a ser uma grande proteção. E eu acredito que se a gente conseguir bater forte nisso, ser duro, ser drástico com isso, nós vamos ter condições dessa linha, esse crescimento diminua, achate realmente a curva, e que se a gente conseguir, no mínimo, caso a pessoa tenha Covid, tenha um hospital adequado, ajustado, caso você tenha uma necessidade de entubar, tenha o equipamento adequado, porque não vai ter um número muito grande, se todos estiverem usando esse protocolo de limpeza, eu acredito que aí sim nós podemos há 15 dias abrir outro grupo de lojas, e se der certo, depois outro grupo de lojas, e quando chegarmos pelo menos em julho, a gente possa já estar com todo o comércio aberto usando essa situação. Eu sei que não é fácil, a população tem que entender que para ela poder voltar a trabalhar e ter o seu dinheiro, ou dar oportunidades para os que vão continuar trabalhando, é uma necessidade hoje muito grande. Vocês sabem muito bem, dentro de casa, a casa acaba consumindo muito mais, vem a água, vem a luz, vem a comida, muito mais do que você está trabalhando. E isso tudo daí dá uma tranquilidade maior a todos, usando o protocolo 100%. Ok. Presidente, boa noite. O governador disse que antes de assinar o decreto que vai flexibilizar, né, o funcionamento das atividades comerciais e de serviços, ele se reuniria com os representantes das entidades. O que os lojistas vão levar de proposta para esse encontro com o governador? Bem, então deixa eu te falar como é que é. O governador, desde o primeiro momento, montou um grupo de trabalho de 4 secretários e a própria CDL, e a gente discute todos os dias, não é uma vez, todos os dias a gente discute esse assunto. Discute principalmente sabendo o que está dando certo no Brasil inteiro. Por quê? Porque primeiro nós temos CDL no Brasil inteiro, então todos os presidentes nos passam o que deu certo e o que deu errado. Então, isso, acabei, inclusive agora nesse momento, acabei de uma reunião de mais de 2 horas com vários presidentes do Brasil inteiro. Nós temos praticamente 100 presidentes de vários lugares da cidade e capital. Belo Horizonte acabou de me dizer o que estão fazendo, e a gente acaba aproveitando os melhores desses lugares para poder colocar na nossa cidade. Então, ele montou essa equipe e montou uma segunda equipe onde entra várias entidades do comércio, da indústria, dos bares e restaurantes, dos bairros, vários bairros, do Geraldos, de todos os lugares. E esse grupo se reúne a cada 10 dias e se ajusta falando o que deveria ser feito. Lógico, ele ouve também o pessoal da saúde para saber que ponto deve ser, aonde deve recuar, aonde deve seguir. Feito isso,
como hoje mesmo nós tivemos uma reunião dessa, 2 horas da tarde, a gente, depois disso aí, o secretário que está na presidência desse grupo, que é o Dr. Vegas, do planejamento, ele tabula isso tudo, manda para a saúde examina o que a gente está falando, bota os seus posicionamentos. Olha, esse aqui eu acho que ainda não, por causa disso. Mas esse outro pode. E a gente vem ajustando dessa maneira e olhando alguns procedimentos que o mundo já está utilizando, como o próprio Portugal, que foi um sucesso todo o seu processo, e como o próprio Belo Horizonte, que não chegou ao momento nenhum com 50% só dos hospitais que estão internados, pessoas que estão internadas. Então a gente vai ajustando para dar o de melhor. Tenho certeza que desde o primeiro decreto, que veio muito duro, mas o segundo decreto, já com essas equipes, como eu já falei, nós conversamos muito e melhoramos muito o segundo decreto. Com isso vem uma situação, a própria situação de impostos pagos conseguiu aí não ter uma queda como era prevista de praticamente 60% de impostos que deviam ter tido de queda. Ela veio somente de 40%, é alto, mas 40%, porque o diálogo com o governo do estado está sendo sempre muito bom. Então, o que ele fez? Hoje nós fizemos essa reunião, acertamos todos os pontos. Provavelmente ele deve, na quarta-feira, levar todos esses posicionamentos nossos e da saúde para um grande debate com todas as autoridades do estado do Amazonas, que vem aí desde os desembargadores, desde do presidente do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Saúde, todos. Reúne também os presidentes de entidades de classe, comunica isso, vê se tem alguma situação, alguma proposta até que seja melhor, para que na quinta-feira ele possa estar com um decreto pronto, com todos os pares, com todas as cabeças e mãos pensantes desse estado, e ele possa assinar com uma tranquilidade maior, que tenha que dar certo para a gente não recuar nunca e só à frente. Mas a população é muito importante entender que, se não usarem os procedimentos adequados da saúde, pode acontecer a gente ter que voltar e fechar. Certo. Mas isso eu não gostaria de pensar de forma alguma se todo mundo. Eu acredito que os lojistas podem ser um grande aliado a dizer, só entra na minha loja se tiver com máscara. Sem máscara não entra. Então seria um grande aliado. Presidente, diga. Desculpa, o senhor já concluiu? Já. Ah, ok. Presidente, o senhor falou que teve, né, vocês estão tendo reuniões com dirigentes de todo o Brasil. Desses estados e dessas reuniões, qual é o exemplo mais importante que vocês acham que devem adotar aqui em Manaus para essa reabertura gradual do comércio? Olha, tenho 2 que foi agora, acabamos de falar. Belo Horizonte, o resultado foi fantástico. O que aconteceu em Belo Horizonte é que, por incrível que pareça, desde o primeiro momento, a utilização de máscara e a utilização da limpeza pessoal foi muito forte. Eles não focaram em nada, focaram muito em cima disso. No segundo momento é que eles focaram na abertura de novos hospitais, de leitos, de tudo mais, mas o problema foi a utilização da máscara e a limpeza pessoal. Foi muito forte. Inclusive, a própria CDL de lá agora está fazendo junto com o conjunto, são placas, painéis, tudo para mostrar que as pessoas podem ir, mas tem que utilizar essa parte da limpeza. E também pegaram as pessoas que hoje nós já fazemos aqui, os idosos, as pessoas, eu tenho 30 anos, mas eu tenho um problema cardíaco. Meu amigo, vá para casa. Você não trabalha. Não, eu vou lhe pagar certo, você não trabalha, vá para casa. Esse foi feito uma triagem. Hoje, essa triagem no Amazonas já está sendo feita. E alguns que já pegaram, esse mais ainda que voltam a trabalhar. Então, esses 2, como Brasília também, que o resultado foi muito bom, que já abriu, já faz uma semana que abriu, e o resultado também tem sido muito bom em Brasília, não tem crescido o índice existe. Não vamos dizer que é 0, não tem como ser 0. Agora, nós que saímos, acabamos sendo, no primeiro momento, mais sacrificados com uma situação de maior número de mortes, maior número de pessoas internadas, existe um fato. Nossa população também tem um volume maior de pessoas que já pegaram o Covid e que outros estados que estão no 0 ou estão muito perto do 0 vão ter problemas mais na frente. E o que a gente acredita é que esse posicionamento mediano
foi também um bom resultado daqui. Presidente. Em alguns lugares nós estamos vendo agora, por exemplo, os absurdos, e fica realmente absurdos, no caso de Fortaleza, acabamos de ver aqui, em pessoas que supermercados ou pequenos, cara, ele e a esposa, todos dois de máscara, e a polícia chegando e mandando o cara fechar. Ok, olha, ontem, dia 24, nós completamos 2 meses de comércio fechado aqui em Manaus. Já é possível mensurar o prejuízo dos lojistas nesse período? Então imagine o seguinte, olha só, eu não tenho assim o valor, tá? Mas eu tenho o percentual. Imagine que nós estamos 360 mil lojas aqui em Manaus, e das 360 nós temos aí, ou de 36 mil, desculpa, de 36 mil lojas, nós temos 29 mil lojas fechadas. Fechadas. Eu tenho amigos, muitos amigos, que fazem 70 dias que ele não tirou uma nota fiscal. Então, o prejuízo é 100% deles. Os que estão abertos, vamos lá, postos de gasolinas que a gente pega levantamento, cai 85% o volume da refinaria entrega para todas as distribuidoras. Então, tem um volume imenso. Porque a gente tem um certo equilíbrio por um motivo só. Nós temos um certo equilíbrio dos 2 meses, complementando o terceiro quando fechar aqui, que são dos supermercados, que eles estavam em queda e aí saiu a notícia do lockdown. O que é que aconteceu? Todo mundo foi para dentro do supermercado, fazendo filas imensas e arrancando tudo das lojas, e as vendas cresceram. E no dia seguinte, que não teve, caiu muito, caiu 50%. Mas na média, ele equilibra e está em crescimento em torno de 2,5%. Quando deram um chamado lockdown, foi um desespero muito grande. É o que está acontecendo em Fortaleza e o que está acontecendo no Maranhão. Acabei de falar com os 2 presidentes de lá, disseram que 100% praticamente das lojas fechadas, porque para ir até o supermercado, a forma que foi feita foi uma forma totalmente equivocada. Por quê? Porque eles botaram a cada metro quadrado, a cada 10 metros quadrados, uma pessoa. Você já imaginou 10 metros quadrados? Então tem uma loja de 1.000 metros aqui, que é uma loja grande, eu teria que entrar no máximo lá em torno de 30, 40 pessoas. Não vai funcionar. Eu acho que o que tem que ser batido é máscara. Tu com máscara, eu com máscara. Eu ainda, se possível, funcionário com acrílico. E ainda limpando as mãos na entrada e limpando as mãos na saída. Essa higiene é que vai dar a nossa tranquilidade de menos pessoas serem infectadas, e essas pessoas serem infectadas por parte, que não comprometa o hospital e que não comprometa o volume grande de morte. No primeiro momento, o volume grande de morte, porque não tinha padronização em relação ao atendimento. Se a cloroquina, se o outro dá certo, eu não sei, que eu não sou médico. Mas se é uma saída que eu tenho que ter. Porém, o meu sentimento, e conversando com vários médicos, era uma situação de colocar a mesma dose para todo mundo. Só que eu sou cardíaco, o outro não é. Um passa bem e eu morro. Hoje, o que a gente está ouvindo, está conversando com muitos médicos que estão lá, inclusive esses que estavam aqui, que chegaram mais de 100, que estavam no hotel aqui junto do Distrito Industrial, eles já vêm com procedimento diferente, já perguntam se tem isso, se tem aquilo, faz eletrocardiograma antes, ó, ele tem isso, então a quantidade não é certa, tem que ser menor. Esse procedimento é que está salvando vidas. E se isso acontecer cada vez mais vidas têm que ser salvadas. Tem que ser salvadas. E aí nós vamos ter uma tranquilidade somente de estar no hospital para passar aquele período, se Deus estiver voltando para casa. Ok, presidente, se Deus quiser, né, é o sentimento aí de todos, né, que esse passe, que a gente resolve, que a medicina avance. Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Conversamos hoje com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Ralph Assayag. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Eu agradeço também, porque nós temos que passar agora muito pesado a toda a nossa população, todos os amazonenses, os que estiverem aqui, que nós temos que usar as máscaras em qualquer lugar e que nós temos que, quando chegar em casa, ter toda a higiene possível para não levar o vírus para dentro de casa, porque se eu estou fechado
E uma pessoa entra, contamina toda a família. E isso a imprensa vai ter que ajudar muito a gente para que a gente possa, pelo menos uma coisa, não morrer ninguém. É isso que nós precisamos salvar as vidas. Exatamente. Okay. Vamos continuar cumprindo aqui nosso papel. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Agora são 6h26 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Hora de música, Karime Leão. A primeira da playlist de hoje, olha só, Troye Sivan, que está de volta aí com a faixa Take Yourself Home. A música é a primeira amostra de seu terceiro álbum, né? Que ainda não tem, inclusive, data de lançamento ou títulos anunciados. Mas segundo Troye Sivan, esta é uma das suas maiores, melhores composições, é uma das favoritas dele. Uma espécie de conversa animada entre você e o seu local de origem, né? O que está escrito, é o que ele falou. Vamos agora abrir a playlist de hoje do 18 horas, Take Yourself Home. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também, Karime, mais uma aí, né, que nós conferimos, mas não foi a primeira, Foi a primeira de hoje, Carlão. Bacana, diferente. Gostou, bacana, gostei. Troye Sivan, a música Take Yourself Home. Você está no melhor mix do Brasil, 6h31. Mix. Bora lá, Karime Leão, vamos conferir, né, se esta noite será chuvosa, né, Karime Leão, que vai nos trazer aí a previsão do tempo, né? Hoje é segundona, Karime. Chove ou não chove hoje, Karime Leão? Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, adivinha, né? Claro, a previsão é de chuvas, né? Durante a madrugada e a noite desta segunda-feira para terça-feira, ok? A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 98%. Mix. Bom, que vem a chuva, né? Será bem... Chove e chuva. E olha, nesse domingo, Manaus registrou 44 enterros, o menor número desde o dia 9 de abril, quando foram sepultadas 39 pessoas. A partir do dia 10 de abril, os sepultamentos cresceram muito e chegou a registrar 167, só no dia 26 de abril. O que percebemos agora é que há mais de uma semana esses números estão caindo. Quem nos traz os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Há pouco menos de um mês, Manaus registrou a marca de 140 enterros em apenas 24 horas. O número, que foi recorde, caiu significativamente ao longo do mês de maio. Nesse domingo, em toda a capital amazonense, foram feitos 44 sepultamentos em 24 horas, o menor número registrado desde a chegada da pandemia ao Amazonas. Dos 44 mortos enterrados neste domingo, 8 morreram pela Covid-19. 2 tiveram registro de causa desconhecida ou indeterminada e 8 por motivo de síndrome de insuficiência respiratória ou parada cardiorrespiratória. Outras 26 mortes não tiveram seus detalhes divulgados. Ao longo da última semana, foram ao todo 468 enterros em Manaus. A média de sepultamentos diário, que no final de abril era de mais de 100 por dia, ainda é 120% maior que os dados registrados antes da chegada do coronavírus em Manaus. Antes da pandemia, a média de sepultamentos diários aqui na cidade era de 30 por dia, segundo o Sindicato das Empresas Funerárias, o CFEAM. De acordo com a Prefeitura de Manaus, foram 31 sepultamentos em cemitérios públicos da capital neste domingo e 13 nos cemitérios particulares. Ainda no meio da maior crise sanitária da história da nossa cidade, a maioria dos sepultamentos foram feitos no cemitério Nossa Senhora Aparecida, conhecido popularmente como o cemitério do Tarumã. Nessa pandemia, o local recebeu a instalação de contêineres frigoríficos para armazenar corpos. Foi lá também que a Prefeitura de Manaus abriu valas comuns para conseguir suprir a demanda de enterros. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas.
E a Secretaria de Saúde do Amazonas contratou uma empresa especializada em comércio eletrônico para fornecer enfermeiros com especialização em UTI para as unidades de saúde do governo do Amazonas. A constatação é do Ministério de Contas, que pediu a suspensão do contrato e a devolução dos valores pagos. Exatamente, Carlão. A constatação é do Ministério Público de Contas, que pediu aí, como você disse, a suspensão do contrato e a devolução dos valores já pagos. A empresa em questão é a Petra Engenharia e Comércio de Eletrônicos Limitada, que já havia participado de tomada de preço para fornecer refeição para a maternidade do governo do Amazonas. A Petra é daquelas empresas que vende do alfinete ao foguete. Além de atuar no comércio, vende do comércio eletrônico, a Petra presta serviços de lavanderia, comércio atacadista, de filmes, lustres, material elétrico, artigo de cama, vestuário, tapeçaria, medicamentos, manutenção de computador, atividade médica ambulatorial, odontológica e de enfermagem. Mas o Ministério Público de Contas alega que o serviço de especialização em UTI requer qualificação técnica específica na área e cabe, portanto, ao tribunal fiscalizar a gestão. A decisão de determinar a suspensão do contrato e a devolução dos valores, já recebido pela Petra, foi publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado. A promotora de contas, Elisandra Monteiro Freire Álvares, solicitou explicações da secretária de Saúde, Simone Papais, sobre a contratação e pediu as planilhas de composição de custo, o processo administrativo da dispensa de licitação e provas de justo motivo impessoal de escolha da empresa. Em nota, o governo do Amazonas disse que o contrato não existe, que a empresa foi desclassificada por não comprovar a especialização para prestar o serviço. Antes, porém, a Secretaria de Saúde do Estado reconheceu que o contrato existia sim e que a empresa escolhida está cadastrada no Sistema de Classificação Nacional de Atividades Econômicas e que o custo mensal da prestação de serviços era de R$ 59 mil por 6 meses. Olha só, as relações nesse governo são realmente muito esquisitas, né? Esquisitas e nebulosas. Já teve de tudo aí. Loja de vinho vendendo ventiladores mecânicos, lavanderia industrial escolhida para fornecer avental descartável para hospitais. E agora, empresa de comércio eletrônico fornecendo aí enfermeiros para UTI dos hospitais. Não se assuste se qualquer dia desse aí nós tivermos aqui mais uma operação aí da Polícia Federal em Manaus. Cid, por falar em Polícia Federal, hoje teve, operação policial em Fortaleza para investigar desvios de recursos destinados à compra de respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19 para o município lá de Fortaleza. A operação nomeada de Dispneia cumpriu mandados em residências, empresas e órgãos públicos nas cidades de Fortaleza e também lá em São Paulo. Só para lembrar que as denúncias de superfaturamento na compra de ventiladores mecânicos feita pelo governo do Amazonas estão sendo investigadas pela Procuradoria-Geral da República por envolver o governador Wilson Lima. Você está ouvindo 18 horas. Bom, é a novela, hein? A novela do impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida continua. O deputado estadual Francisco Gomes, do PSC, do mesmo partido do governador, entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Amazonas para adiar mais uma vez o julgamento da liminar que suspendeu o trâmite do processo de impeachment. Vamos conferir mais informações com o repórter Azaf Augusto. Vice-líder da base aliada ao governador Wilson Lima na Assembleia Legislativa, deputado Dr. Gomes, entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Amazonas para adiar pela segunda vez o julgamento da liminar que suspendeu o andamento do impeachment do governador e do vice-governador Carlos Almeida. Esse julgamento está previsto para acontecer na manhã desta terça-feira e vai ser transmitido pelo canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Amazonas. O primeiro adiamento foi pedido pelo relator da matéria, desembargador Wellington José de Araújo, o mesmo que decidiu suspender o andamento do processo de impeachment de forma monocrática.
Para pedir o adiamento, ele alegou problemas técnicos para publicar o voto. Já o deputado Dr. Gomes alega em seu recurso que a Procuradoria-Geral do Estado não foi citada a tempo na ação direta de inconstitucionalidade para tomar ciência das decisões da Corte. O governo do Estado foi questionado sobre o processo de impeachment na Assembleia e a suspensão dele na Justiça, mas até o fechamento desta matéria não se manifestou. Azaf Augusto para 18 horas. E o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, designou os 5 membros titulares que vão compor a CPI da pandemia. É o delegado Péricles, do PSL, Fausto Júnior, do PRTB, Dr. Gomes, do PSC, Serafim Correia, do PSB e Wilker Barreto, do Podemos. A CPI vai investigar os atos praticados na saúde do Estado de 2011 até 2020. O presidente e relator da CPI serão eleitos na primeira reunião da comissão, que ainda não tem data definida para acontecer. 18 horas. 6 horas e 40 minutos em Manaus, você está no melhor Mix do Brasil e hoje, segunda-feira, Karime Leão, é dia, né, dos comentários da nossa colunista direto de Brasília. Nafis Bacri Valós. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM e a equipe que faz o programa 18 horas, meu boa noite. E meus amigos, nós já ouvimos falar em uma regra de vida solidária que adota o exemplo da distribuição dos pães e dos peixes. Pois bem, em tempos de coronavírus, quando o Estado deixa de exercer o seu papel social, quando o governante deixa de administrar a saúde, a educação e a segurança, mas principalmente quando este governante, que assumiu o compromisso de soluções fáceis, se ausenta até do papel humanitário de prestar assistência aos mais necessitados, é neste momento que passamos a contar uns com os outros e a própria sociedade começa a exercer um papel institucional, adotado por alguns que no anonimato tomam a iniciativa de atender a muitos. E felizmente a cada dia vem surgindo mais grupos que passam a distribuir alimentos que muitas vezes saem do orçamento de quem tem pouco, para atender aqueles que abandonados nada possuem. Mas vejam que de repente esta terrível pandemia passa a gerar ações grandiosas de filantropia, chegando a contaminar de forma positiva, além do cidadão comum, os pequenos e até os grandes empresários, que segundo dados oficiais já doaram para o combate ao coronavírus mais de 5 bilhões de reais. Quanto aos governos estaduais e municipais, apenas alguns estão destinando à sociedade um pequeno auxílio emergencial, mas todos continuam recebendo transferências voluntárias do governo federal, como a transferência liberada hoje e destinada ao funcionamento e à manutenção da rede hospitalar, só que agora em valores dobrados. Mas apesar disso, o governo do senhor Lima continua nos humilhando com um descaso na gestão da saúde e uma liderança em óbitos. Eu sou Nafis Bacri Valós e, como vocês, me protejo seguindo as regras do distanciamento social. Meu boa noite. 18 horas. Está certíssima. Certíssima. E se sair, usar máscaras, álcool em gel e toda, né? Prevenção total, Karime. Exatamente. Só assim a gente vai poder ficar longe e afastar, né, essa Covid-19. Karime Leão, vamos de música, Karime, e hoje eu quero me perder. Você já se encontrou algum dia? Porque eu não. Lagum, Karime, exclusivo. Lagum dá uma prévia aí, né, desse seu novo disco com o single Hoje Eu Quero Me Perder, né? Não restam dúvidas aí que o grupo mineiro Lagum é um dos mais relevantes da nova cena pop da música brasileira. Então, simbora para a segunda do playlist de hoje, do 18 horas. Hoje Eu Quero Me Perder. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, são 6 horas e 46 minutos. Karime Leão, a segunda da playlist Lagum. Hoje Eu Quero Me Perder, não é isso? Foi bacana você, essa, né? Ainda tem a música, ainda tem o resto. Lindinha a música. Show, gente. De bola a música, bacana. O pessoal aí de Minas, né? São mineiros eles, bacana. O grupo mineiro aí que tá na cena pop brasileira com essa nova música. E Hoje Eu Quero Me Perder, 6h45. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Karime Leão, vamos saber como será, né, o tempo, a previsão do tempo para
amanhã aqui, né, no Amazonas, Manaus especificamente, no Amazonas é Manaus. Carimilhão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar até 95%. Mix. Cid, vai chover. Olha só, e o Amazonas lidera o ranking nacional de pior desempenho no combate à Covid-19, de acordo com o levantamento divulgado neste fim de semana. O estado ocupa essa posição desde o início de abril. Os detalhes que nos traz é a repórter Odiné Araújo. Elaborado pelo Centro de Liderança Pública e obtido com exclusividade pelo jornal Estadão, o levantamento aponta que o Amazonas lidera a lista de pior desempenho no combate ao coronavírus entre todos os estados brasileiros. O estado não só aparece no topo da lista hoje, como está nessa posição desde o início do acompanhamento da entidade em 1º de abril, há 7 semanas. No ranking, quanto maior o número, pior é a avaliação no combate à Covid-19. E o Amazonas aparece bem distante do segundo e do terceiro colocados, no caso o Pará e o Amapá. As notas conquistadas por nós foram de 71 e 72 nos meses de abril e maio. O Pará ficou com 46 e 66 e o Amapá com 43 e 23. De acordo com a direção do Centro de Pesquisa, o Amazonas esteve sempre na primeira posição devido à evolução de casos e mortes e à baixa transparência e isolamento. Segundo o levantamento, o estado tem taxa de mortalidade por coronavírus de 7,02%, acima da média nacional, que é de 4,58%. O Amazonas também detém a maior proporção de infectados por milhão de habitantes, em torno de 4.630. É o quarto em número de casos de Covid-19 no país e o sexto em vítimas fatais. O Amazonas também, segundo o levantamento, lidera com folga, com taxa de 34,09%, a mortalidade por síndrome respiratória aguda grave, um dos sintomas mais sérios da Covid-19, o que na avaliação da entidade é uma indicação de subnotificação da doença, com 138 casos por milhão de habitantes. Com os 3 estados na liderança do ranking, o Norte tem a pior nota entre as regiões, seguido do Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. A atualização do ranking é feita toda semana. Em nota, o governo informou que um estudo da Universidade Federal do Amazonas indica que há atualmente em Manaus aproximadamente 85 mil casos ativos de Covid-19, o que significa que a taxa de letalidade pode ser bem menor do que a apresentada atualmente. A nota diz ainda que o Amazonas foi um dos primeiros a adotar o isolamento social, está tentando aumentar a capacidade de teste e que as doenças respiratórias aqui são influenciadas pelo inverno amazônico e agravadas pelos casos de Covid-19. Volto com vocês. 18 horas. Por causa da necessidade de isolamento social, o IBGE lançou a PNAD Covid-19, que é uma versão da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua que está sendo realizada por telefone. O objetivo é quantificar as pessoas com sintomas do novo coronavírus e os impactos da pandemia no mercado de trabalho. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes da pesquisa, que inclusive já começou a ser realizada aqui no estado. Vamos conferir. A pesquisa conta com parceria do Ministério da Saúde e é essencial para o atual momento. Cerca de 2.000 agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estão fazendo contato por telefone. Aqui no Amazonas, a pesquisa está sendo feita em 56 dos 62 municípios. O objetivo é quantificar as pessoas com sintomas do novo coronavírus e os impactos dessa pandemia no mercado de trabalho. Como explica o coordenador da pesquisa PNAD Covid-19, Tiago Almude. Quais as providências a população está tomando, uma vez que detecta que está com algum desses sintomas, as transformações no mercado de trabalho e no perfil de renda da população durante esse período de pandemia. Portanto, há sim uma pergunta sobre renda, para que possamos monitorar como a renda da população está variando nesse período de pandemia. No entanto,
entanto, vale ressaltar que esses dados são confidenciais e não são divulgados de forma individualizada. Vale ressaltar que na pesquisa não são abordadas questões que envolvem dados bancários da população nem preferências políticas. As perguntas não envolvem dados bancários, número de senha, número de cartão, sua opinião sobre política e também não envolve sua opinião sobre o desempenho de autoridades políticas. A PNAD Covid-19 também vai apresentar as mudanças no mercado de trabalho neste período de pandemia, abordando questões sobre a prática do home office, os motivos que impediram a busca por emprego e os rendimentos obtidos pelas famílias brasileiras. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. O Amazonas registrou alta de 10,8% no número de crimes violentos nos 3 primeiros meses de 2020 com relação a 2019. Mas em março, com o início da pandemia de coronavírus, o estado registrou queda. Vamos aos detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Um levantamento realizado pelo Monitor da Violência em parceria com o site de notícias G1 mostra que o Amazonas é líder no número de mortes violentas nesse primeiro trimestre. A alta é de 10,8% no número de crimes violentos nos 3 primeiros meses deste ano, no comparado com o ano passado. O maior aumento aqui no Amazonas no trimestre foi no mês de janeiro, de 85 para 121 mortes violentas. Nos 3 primeiros meses de 2020, foram registrados 266 homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, contra 240 no ano passado. Subiu também o número de roubos e furtos, como explica o coronel da Polícia Militar, Amadeu Soares, ele que já foi secretário de Segurança Pública aqui no Amazonas. Em janeiro, nós tivemos um número recorde de homicídio. Em fevereiro deu uma estabilizada. Agora, eu não posso pegar março, abril e até maio e fazer uma comparação com o mesmo período do ano passado, porque o ano passado não tinha pandemia. Então, se eles quiserem fazer uma comparação séria, tem que comparar com 1918, que era a época da gripe espanhola, que teve pandemia mundial. Então, falando aqui dos números absolutos, o que me preocupou bastante foi, por exemplo, que o furto e o roubo estão muito próximos um do outro. E isso significa dizer que a violência está batendo na porta. Ou seja, o que se percebe que aumentou o número de roubos a residências, a comércios e a transeuntes no meio da rua. E também aos coletivos, em que pese o transporte tenha sido reduzido. E com relação ao homicídio, o que se sabe é que continuam as facções, uma querendo se sobrepor à outra. Analisando o cenário geral, o Brasil teve uma alta de 11% no número de assassinatos em março deste ano, no comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o coronel da Reserva e especialista em gerenciamento de crises, Walter Cruz, esse crescimento no contexto atual de quarentena é preocupante. Fico muito triste com a situação do estado do Amazonas. Uma elevação no trimestre em relação ao trimestre do ano passado em mais de 10%. E nesse ano, 2020, em janeiro, nós tivemos 105 homicídios e em fevereiro, 61 homicídios, superando tanto janeiro do ano passado como fevereiro do ano passado. Isso mostra que o Estado não se preocupou com a segurança pública. Isso é falta de investimento, tanto da questão de concurso público, como também na questão da tecnologia e da capacitação. Há necessidade do Estado criar novas políticas para o sistema penitenciário e também para o setor de segurança pública. Da forma como está, não dá para nós aguentarmos. E olha que nós estamos numa pandemia. Segundo o sociólogo da Universidade Federal aqui do Amazonas, Luiz Antônio, as autoridades estão fragilizadas com a crise criada pelo coronavírus e a percepção de fragilidade levou quadrilhas rivais a disputarem poder e territórios. Eu tenho dúvidas razoáveis de que esses crimes teriam sido praticados só pelo mundo do crime, só pelo mundo das drogas. E aí, nesse sentido, é preciso lembrar que o estado do Amazonas, assim como outros tantos, decorrência da crise de 2016, 2017, produziu um fenômeno que foi extremamente avassalador, que foi essa ideia de eleger governadores, prefeitos, presidente da República, aspas, que não eram políticos, fecha
fecho aspas. Na verdade, nós elegemos um conjunto de dirigentes governamentais que não têm a menor ideia do que estão fazendo. Os dados coletados mês a mês da pesquisa não incluem mortes em decorrências de intervenções policiais. Isso porque há uma dificuldade maior em obter esses dados em tempo real e de forma sistemática com os governos estaduais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Agora 6 horas e 56 minutos, vamos saber as atualizações dos números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas com a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine. Boa noite, você ouvinte. Olha, Karine, depois da gente sair aí de uma semana onde a gente estava registrando mais de 1.000 infectados por dia, o Amazonas registrou hoje 476 novos casos, o que eleva aí para um total de 30.282 casos confirmados do novo coronavírus em todo o estado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Nesta edição do boletim epidemiológico foram registrados outros 25 óbitos pela doença, elevando aí para 1.781 o número de mortes aqui no Amazonas. O boletim aponta que 3.886 pessoas com diagnóstico para a Covid-19 estão em isolamento social ou em isolamento domiciliar, e uma notícia bem positiva é que mais de 24 mil pessoas já estão fora aí do período de transmissibilidade da doença. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, a gente tem hoje 503 pacientes internados. Desse número, 320 estão em leitos clínicos e 183 estão em unidades de terapia intensiva em estado grave ou gravíssimo. Temos ainda outros 558 pacientes internados aí com suspeita de Covid-19, aguardando o diagnóstico laboratorial. Eles estão aguardando o resultado aí do LACEN. Falando agora sobre a taxa de ocupação dos leitos de UTI, dos 425 leitos disponíveis, nós temos hoje 268 leitos ocupados, o que corresponde a 58% até este domingo, né? Agora, falando um pouquinho da situação do interior do estado, dos 30.282 casos confirmados, 13.979 são em Manaus e 16.303 no interior do estado. Muito obrigada. Perdão, Nathalie, termine. Conclua. Alô? Oi? Oi, conclua. Do interior do estado. 16.303 casos são no interior aqui do Amazonas. Os municípios de Envira e Pichuna são os únicos municípios do Amazonas que seguem sem casos confirmados de Covid-19. Eu volto aos estúdios com você, Karine. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Enquanto isso, aqui no Brasil, em 24 horas foram registrados 807 casos de morte. 807 pessoas morreram de Covid-19, somando 23.473 mortes. Hoje, de casos confirmados, o Brasil tem 374.898 casos confirmados da Covid-19. Agora, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Duas informações dadas hoje pela Secretaria de Saúde do Amazonas a órgãos de controle dão uma ideia do pouco apoio que o estado tem dado aos pacientes de Covid-19 no interior do estado. A primeira, 6 aeronaves estão atendendo a remoção de pacientes nos 61 municípios, ou seja, uma aeronave para cada 10 cidades. A segunda informação, há 110 respiradores nos 61 municípios, o que dá uma média de menos de 2 por cidade no interior. Só para reforçar, essas informações foram divulgadas pelo próprio governo, repetindo, uma aeronave para cada 10 cidades e média de 2 respiradores por municípios. Já que não há respiradores suficientes para os casos graves, o que sobra são os poucos aviões para transportar os doentes para Manaus. A Comissão de Saúde da Assembleia denunciou que os prefeitos foram praticamente abandonados pelo governo do estado. Em consequência de tudo isso, a fila de remoção de pacientes em UTI aérea do interior para Manaus virou mais uma fila da morte. Alguém escolhe quem tem mais chance de sobreviver. É mais uma vergonha na história da atual gestão do governo do Amazonas. 18 horas. 7 em ponto, Karine Leão. Vambora que vamos. Vambora. Um beijo, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Cid Soares, boa noite. Dá
Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Continue bem, continue em 100,7 no melhor Mix do Brasil. A gente volta com você amanhã na terça, hein? Na terça-feira, a partir das 6 horas da tarde, mais uma edição para você do 18 horas. E continue aí no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.